Uma dúvida frequente sobre as leituras de tarô é como que a gente pode melhorar, né, a clareza que a gente tem em relação às leituras. Então hoje eu vou falar para vocês algumas dicas que para mim funcionaram muito bem na hora de eu aprimorar as minhas leituras de tarô, e eu escolhi, né, essas dicas para passar para vocês, para poder facilitar esse caminho para vocês. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila e eu te ensino a utilizar o tarô para desbloquear seus potenciais escondidos e alcançar a sua grandeza pessoal. E hoje eu tô para falar para vocês sobre algumas dicas para que você tenha uma leitura de tarô mais clara, tá? Que você tenha uma mensagem mais aproveitada, mais esclarecedora. É lógico que todo mundo que procura o tarô e todo mundo que se interessa, né, por esse mundo dos oráculos principalmente, né, a gente sabe que para o tarô a gente pode perguntar qualquer coisa, que ele vai trazer uma resposta para a gente dentro do limite daquela questão que a gente colocou para ele responder, tá? Mas se souber escolher um pouco melhor, né, a forma com que a gente faz essa pergunta, né, a forma com que a gente faz essa abordagem ao tarô, a gente consegue extrair mensagens muito mais proveitosas, né, para o nosso momento, para resolver ali a nossa dúvida, para de repente esclarecer a gente de uma situação, para que a gente tome uma decisão melhor, tá? Então, eu separei aqui para vocês, gente, cinco dicas e extra no final, tá? Que eu acho que, assim, na verdade, no meu ponto de vista, a dica extra, ela faz parte mais de uma postura ética, né, do que uma dica de leitura, mas que se a gente observar, né, essa questão nos ajuda muito também, tá bom? Então, gente, eu vou começar. Outro ponto, né, que eu tava esquecendo de falar. Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Porque, assim, na minha experiência, né, de consultas, né, de tarô, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas estão passando por um momento difícil, por um momento confuso, e aí elas têm dificuldade de formular a pergunta, né? Então eu percebo que, assim, em muitos momentos eu escuto um pouco a história da pessoa e eu ajudo ela a formular a pergunta, né? Porque às vezes, se você faz a pergunta para o tarô exatamente do jeito que a pessoa traz para você, vai conseguir tirar tanta informação assim, né? Então essas dicas que eu trouxe hoje é justamente para te ajudar a fazer esse compilado, né, a fazer esse aproveitamento aí dessa consulta ao tarô, para que você extraia o máximo de informações, né? É claro que a gente sabe que o tarô, ele vai mostrar pra gente a mensagem exata que ele precisa mostrar, né? Como eu já disse em outros vídeos, gente, o tarô, ele não fala pra gente o que a gente quer ouvir, ele fala pra gente o que a gente precisa naquele momento, né? E muitas vezes mostra pra gente coisas que a gente não quer, né? Então, esse é um cuidado também, né? De quando a gente for procurar o tarô, a gente já ir sabendo que talvez você não tenha a resposta que você gostaria de ter, mas você vai sair dali com a resposta que você precisa ter, tá bom? Então, por esse motivo, né, por eu perceber essas dificuldades nas pessoas em relação a como fazer essa pergunta, como que a gente consegue dar um pouco mais, né, na resposta com o tarô, é que eu trouxe essas dicas para você, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica é como formular a pergunta ao tarô, né? Como eu disse antes, o tarô responde qualquer pergunta, mas se você se atentar a um detalhe simples na hora de formular a pergunta,
você vai ter uma mensagem que você vai conseguir aproveitar ela muito mais. Como? Primeira coisa, trazer você, né, se caso a leitura for para você mesma, ou o seu consulente como agente da questão, como protagonista da questão, tá? Como assim? Né? Em muitas ocasiões, as pessoas elas vêm perguntar sobre uma terceira pessoa, né? Eu gostaria de saber, né, sobre o meu namorado, eu queria saber sobre a fulana lá do meu trabalho, sabe? O tarô responde isso, gente? Responde, com toda certeza, né? Mas, se você perguntar assim, fala assim, olha, o que você acha então da gente perguntar assim para o tarô? Quais são as energias que estão envolvidas, né, na minha relação com a fulana do meu trabalho, né? Aí a gente pode observar na leitura vários aspectos, né, das energias desta pessoa em relação a você. Aí a pessoa fica, tá. Por que isso, gente? Porque aí assim, a gente coloca ela, né, fazendo parte daquela leitura. Então assim, o consulente, quando ele faz parte da leitura, né, quando ele está naquele contexto daquela situação, ele tem como tomar decisões, né? Se a gente pega simplesmente e fala de uma terceira pessoa, né, uma pessoa que não está ali, né, na consulta, o que vai acontecer? A pessoa vai ouvir, tá, ela pode tomar decisões em relação a isso? Pode. Só que o tarô, ele não deu nenhum conselho direto para ela. Ele falou só da pessoa. E também não falou da pessoa em relação a ela, né? Então isso parece que não, né? Parece que é um detalhe, mas isso faz diferença. Isso faz diferença, né? Porque às vezes a pessoa em si, ela tem uma personalidade X, mas na relação com essa pessoa que está te perguntando, o tarô talvez mostre um outro tipo de comportamento, né? E aí é isso que interessa para a pessoa que você está fazendo a leitura, ou se for para você mesmo, né? Então é isso que interessa, né? A pessoa, ela vai saber como lidar com aquela outra pessoa, né? Com aquela terceira pessoa, de forma mais clara. Por quê? Porque o tarô, ele trouxe informações específicas sobre a relação dela com essa terceira pessoa, tá? Então, quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente traz as mensagens, né, de uma maneira em que você mesmo, né? Se você é se você vai fazer uma leitura para você mesmo, ou se você está fazendo uma leitura para uma outra pessoa, você traz empoderamento para o seu consulente, ou para você mesmo, né? Por quê? Porque você entende aquela situação em relação a você, e aí você fala, bom, então, ok, então a partir de agora eu sei que eu posso tomar essa decisão, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tá? Esse é um detalhe, né? Que é, lógico, se a pergunta não for feita assim, o tarô vai responder? Claro que vai, né? Vai ter muita informação importante ali? Claro que vai. Mas é o que eu disse, né? Eu estou trazendo dicas para uma leitura mais clara. Então, como que essa leitura pode ficar mais clara? Quando você se coloca como protagonista, quando você coloca o seu consulente como protagonista da questão. Aí o tarô, ele traz uma mensagem que serve para reflexão daquela situação, tá bom? Bom, a segunda dica é como realizar uma leitura de tarô sem pergunta. Gente, tem muitas maneiras, né? Muitas maneiras, inclusive a gente tem alguns métodos tradicionais, alguns métodos específicos, né, para fazer sem pergunta, tá? Mas, para além, né, desses métodos já tradicionais que a gente tem aí o método da mandala, a gente tem o método da cruz celta, a gente tem o método do Jung, enfim, a gente tem vários métodos que podem ser usados sem pergunta e podem ser usados com pergunta também, né? Se ele for usado com pergunta, lógico que a mensagem vai ser mais bem direcionada, mas se ele for usado sem pergunta, tem algumas cartas
chaves ali, alguns arcanos que vão mostrar pra gente qual é o tema principal daquela situação ali que o tarô está mostrando, tá? Porque ele vai captar a mensagem da pessoa e ele vai esclarecer ali qual que é a energia principal, tá? Mas, né, como fazer uma leitura sem pergunta para nós mesmos, né? Como que a gente faz isso? Gente, é um método que a gente usa 3 cartas apenas, né? Pode ser feito para outras pessoas? Até pode, né? Depois que você entende como ele funciona e você, assim, pratica, né? Não tem problema de você querer fazer para outras pessoas, mas a princípio eu aprendi para mim mesma, né? Para eu fazer a autoleitura mesmo. Então, como que funciona, né? Usando o baralho todo, aí você pode escolher também, né? Se você gosta de usar o baralho separadamente, os arcanos maiores dos menores, ou se você gosta de usar o baralho todo junto. Eu gosto de usar o baralho inteiro junto, porque para mim faz mais sentido, tá? Já fiz leituras bastante tempo, até quando eu estava aprendendo eu comecei a aprender com o baralho separado, mas depois de um tempo eu não conseguia me conectar muito com essas mensagens assim dos arcanos maiores e menores separadamente. E aí eu comecei a usar o baralho junto, né? Tanto os arcanos menores com os maiores, e eu senti que fluiu mais, né? Deu mais fluidez na minha leitura. Então eu prefiro usar o baralho junto, né? As duas partes do baralho em conjunto. E aí como é que você faz? Você embaralha e você tira 3 cartas. Você faz o seu ritual ali de leitura, tá? Né? O seu ritual de concentração, o seu ritual de preparação, né? Que não precisa ser nada mirabolante, tá, gente? Pode ser algumas respirações, beber um pouco de água, enfim, né? Estar num ambiente um pouco mais silencioso, um pouco mais calmo, para que você possa se conectar ali com o seu tarô, né? E aí você tira 3 cartas, tá? Essas 3 cartas você vai colocar elas alinhadas, tá? Então você vai colocar a primeira, a segunda e a terceira. Normalzinho, tá? Normal da vida. Uma alinhada ao lado da outra, da esquerda para a direita. Sem nenhum segredo. Só que como que você vai fazer a leitura dessas cartas se você não fez nenhuma pergunta? Você vai tentar extrair daquelas 3 cartas uma história completa. Como se ela fosse mesmo, como se você estivesse vendo uma história em quadrinhos. E aí você vai falar ali, falar assim, modo de dizer, né? Se você está fazendo a leitura para você, você não precisa falar necessariamente, de pensar, né? Mas vamos lá, aí você vai falar o seguinte, né? Qual é o tema central da história? Daquelas 3 cartas. Então vai ter alguma coisa ali que chama mais a nossa atenção, né? E aí, qual que seria o tema central dessa história? Uma história curta, viu, gente? Não precisa ficar ali horas, né? Na história. Uma história curta, 3 cartas apenas. Mas alguma das 3 cartas sempre chama mais a nossa atenção. Ou alguma cor, ou algum complemento do cenário daquela carta chama atenção. Então, assim, a gente começa a se conectar aos detalhes. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, gente. É um exercício, assim, sensacional. E você vai criar essa história, né? Aí você vai perceber qual é o personagem que chamou mais a sua atenção ali, né? Esse personagem, ele tá, vamos dizer, contracenando com algum outro personagem? Tem outro personagem na história? Ou ele tá sozinho, né? Qual é o desenvolvimento dessa história? Qual é o aspecto mais positivo dessa história e qual é o aspecto mais desafiador dessa história que você tá observando ali, tá? Então, isso, né, é um exercício, assim, muito bacana da gente fazer. Por quê? Porque você solta realmente a sua imaginação, né? Muitas vezes quando a gente está ali aprendendo tarô, pelo menos eu, né?
Vou falar por mim, porque eu acho que, né, eu já conversei com várias pessoas e também tiveram essa mesma dificuldade que eu. A minha dificuldade, gente, era de realmente minha imaginação. Porque eu pensava assim, poxa, mas cada carta, né, já tem o seu personagem próprio. Como que eu vou inventar da minha cabeça? Né? Só que quando você olha para a carta, tem algumas emoções, algumas sensações que elas vão estar ali, né? E você vai se deparar com aquelas emoções, né? E aquilo faz parte já da característica daquele arcano, né? Então tudo bem se você criar uma história em cima disso, você não vai estar fugindo, né, das características ali principais daquele personagem do arcano, né? Porque o meu medo era esse. Meu medo era justamente assim, mas eu vou ficar inventando da minha cabeça e se eu fujo muito, né, da ideia principal da carta, aí eu me perco, né? Eu vou me atrapalhar inteira, sabe? E depois eu vi que não, porque aí eu fui exercitando um pouco mais. Esse exercício de história funciona muito, porque às vezes a gente nem tem uma pergunta, né, propriamente assim, para direcionar para o tarô, mas você quer praticar, pelo menos comigo foi assim, eu queria fazer, né, eu queria praticar o tarô, eu queria exercitar aquilo para mim, de algum jeito, mas eu não tinha necessariamente uma pergunta, né, e aí eu aprendi a fazer dessa maneira, né, e para mim foi muito bom, gente. Eu recomendo que vocês experimentem, pelo menos para vocês saberem do que eu tô falando, né? E aí assim, depois, né, que você tem a história ali pronta, o que a gente pode fazer, né? A gente pode criar a pergunta no final, que a pergunta seria: qual é a minha história? Qual é a minha história nesse momento? Porque lembrando que o tarô ele mostra as energias do momento, né? Então a gente tem que preservar isso, né? Então a gente pode criar essa pergunta: qual é a minha história no momento presente? E aí você descreve aquela história que as 3 cartas contaram para você, tá bom? Então essa é uma dica muito legal também, que ajuda bastante a gente a esclarecer no momento da leitura. A terceira dica é uma dica mais prática, é uma dica mais direta, tá? Que é o seguinte, gente, assim, tem pessoas que acham que a hora que começa, né, a ler o tarô, né, que o tarô vai dominar a sua vida, né, vai tomar conta, né, de você, vai tomar conta dos seus pensamentos. E não é assim, gente. Toda leitura de tarô, toda, quem comanda é o tarólogo. Sempre. Não tem isso, né, de você colocar cartas aleatórias e não saber para onde está indo, né? Tem métodos de leitura que a gente faz sem pergunta? Tem, que eu acabei de falar. Mas não existe isso de você simplesmente colocar as cartas aleatoriamente e não saber para que direção aquilo está indo, né? Então essa é a dica de ouro, gente. O tarólogo, ele sempre comanda a leitura de tarô. De que jeito? Primeiro, né, você vai direcionar, por exemplo, se você estiver fazendo uma leitura para um consulente, né, como eu disse antes, você pode ajudar ele a formular a pergunta, você vai escolher o método de leitura que mais se adequa à necessidade do seu consulente, né, dentro, lógico, do repertório que você tem, dentro daquilo que você conhece de métodos, né? Mas o que a gente faz? A gente não vai fazer um método de leitura de negócios, né, para uma pessoa que veio perguntar sobre um relacionamento amoroso, né? Então é basicamente isso, tá? Tem métodos que são flexíveis, que a gente pode usar para diversos temas, para diversas áreas, não tem problema, eles se adaptam. Tem métodos que são mais apropriados para uma área específica do que outra, tá? Então isso também é você estar no comando dessa situação, é você direcionar essa leitura para quê?
para que tanto você quanto o seu consulente tenham mensagens mais claras, tenham mensagens que possam ser melhores aproveitadas, né? Porque essa que é a ideia do tarô, tá? Porque lógico, o tarô ele mostra tudo da nossa vida? Não, ele mostra um pedacinho, é uma fatia, né? Mas é a fatia mais importante naquele momento para você. É o que você precisa saber, é o que você precisa ter esclarecimento para tomar uma decisão, para seguir em diante, né? Para ter uma reflexão, para você pensar em alguma questão sua, às vezes um desafio seu pessoal que o tarô mostra ali, traz para sua consciência aquela questão e faz com que você realmente se dedique, né, em superar aquele desafio, tá? Mas lembrando disso, gente, é sempre o tarólogo que está no comando, sempre, tá? A nossa quarta dica é: estabeleça convenções prévias da sua leitura, né? O que é convenção prévia, né? É um pouco continuando, né, essa ideia de que o tarólogo comanda a leitura. É uma continuação, tá? Essa outra dica, que é o quê? Né? Você já determinar, já saber de antemão qual é o tipo de leitura, qual é o tipo de método de leitura que você vai utilizar para responder determinada pergunta, né? Então eu sei que, por exemplo, o método mais universal que tem é o das 3 cartas, né? Não como eu falei para vocês da história em quadrinhos, mas é o método do passado, presente e futuro, né? Acho que mais tradicional que esse, não sei se existe, né? Mas esse é simples e é muito básico. Então, assim, se a carta 1 significa as energias do passado, então as energias do passado. A 2 é do presente, então é do presente. A 3 é do futuro, então é do futuro. Desse jeito que você vai interpretar, para não ter confusão. Então, essas convenções, né, pré-estabelecidas, elas ajudam você a ter mais domínio mesmo sobre a sua leitura, inclusive para si mesmo, gente, né? Como eu falei, quando a gente vai fazer leitura para a gente mesmo, a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade, né? Porque a gente está exercitando, a gente está se aproximando do tarô, né? Vamos dizer assim, a gente está trazendo o tarô para um contato mais próximo nosso, né? Então, assim, dá para a gente fazer leituras sem pergunta, né? Dá para a gente exercitar de algumas outras maneiras, mas principalmente quando a gente vai fazer uma leitura com uma pergunta específica, porque a gente precisa tirar uma dúvida, ou quando a gente vai fazer para um consulente, esses detalhes eles precisam ser observados, porque senão a gente corre o risco de receber uma orientação confusa, de receber uma mensagem confusa. Mensagem confusa, na verdade não é a orientação confusa, porque o tarô ele vai mostrar o que a gente precisa, mas na hora da gente interpretar, né, o que o tarô tá falando pra gente, talvez fique difícil se a gente não tem essas convenções, né? Então essa convenção prévia, ela nos dá um parâmetro, ela nos dá um contorno para a situação, tá bom? E a quinta dica, né, que também é uma coisa super simples, né, que eu comentei lá no começo, é você criar um ritual de concentração antes de começar a sua leitura. Um ritual simples, gente, simples, tá? Não se percam aí em 1 milhão de rituais. Eu preciso primeiro limpar o tarô, depois eu preciso consagrar, depois eu preciso não sei o que, depois eu preciso andar com o tarô com os 4 cantos da sala. Não, gente, não. Né? É um ritual simples, para quê? Para favorecer a sua concentração na hora de fazer a sua pergunta, na hora de fazer a sua leitura, mesmo que seja sem pergunta, né? Mas que você esteja concentrado, porque a concentração é um pré-requisito primordial, essencial
para qualquer leitura de tarô. Se você vai pegar uma carta, faça o seu ritual de concentração. Não precisa de grandes coisas mirabolantes, não precisa, né, assim, acender vela, acender incenso, colocar taça com água, colocar aquela toalha maravilhosa da leitura de tarô e nananã, e um monte de coisa arada. Não, gente. É um ritual só para você centrar em você mesmo, né? O meu ritual, por exemplo, geralmente eu pego um copo de água. Primeiro eu lavo a mão. Já falei disso em outro vídeo. Assim, alguns rituais, né, que facilitam a concentração e ajudam na hora de fazer a leitura de tarô. Para mim, né, o meu ritual, que funcionou muito bem comigo e eu uso até hoje, mas isso sim, é muito particular também, gente. Então é interessante que vocês testem, né, que vocês assim sintam, sabe, o que é legal para vocês fazerem. Para mim, o que dá certo, eu lavo a mão primeiro, né? Aí, assim, eu ponho a mão no rosto, né? Então eu dou umas pressionadas assim, ó. Aí enquanto eu tô pressionando a mão no rosto um pouquinho, o que eu faço? Eu faço respirações profundas. Faço 3 vezes e aí eu já tô pronta para pegar o meu baralho de tarô, embaralhar e mentalizar ali a resposta que eu preciso dele. Na verdade, é a pergunta, né? Porque quem vai me responder é o tarô. Então, eu já fico ali preparada para me conectar com o tarô, para me conectar com o baralho, para eu poder estar ali 100%, com a minha energia preparada, tá? É simples assim, né? E você criar o seu ritual não é difícil, né? Eu gosto de pegar também, gente, um copo d'água, né? E beber um pouco de água enquanto eu faço essa concentração, essas respirações, tá? E para mim é uma coisa que ajuda. Mas se no momento que eu, né? Às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu estar num evento com um monte de gente, né? Aí palestra acontecendo tal, e aí surgiu uma coisa ali que eu preciso tirar aquela dúvida, eu preciso saber ali, né? Eu pego meu tarô na minha bolsa, faço minhas respirações, embaralho ali um pouquinho e tiro minha carta mesmo sem a água, tá? Então assim, criar o seu ritual não significa que você vai ficar escravo do ritual. Por quê? Porque o ritual, ele serve para te auxiliar, não para te dificultar alguma coisa, né? E do mesmo modo que você, como tarólogo, você comanda a sua leitura, né? Você também comanda, né, a sua atenção, a sua concentração e como que esse ritual ele vai funcionar para você, né? Porque a função do ritual, gente, é ajudar a gente, né? Porque a gente traz aqui pro mundo físico, né? A gente traz aqui pro mundo material, né? Uma conexão com algo interior, com algo que a gente está querendo expressar ou que a gente está querendo se conectar, tá bom? Então, o ritual, ele é simples, rápido e é sempre para te facilitar, nunca para dificultar o seu processo, tá? Então é isso, gente. Ah, falta a dica extra, né? Verdade. Bom, a dica extra, né, que eu falei para vocês no começo que eu ia trazer, é mais relacionada com uma postura ética, tá? E essa reflexão, na verdade, que eu vou trazer aqui na dica extra, gente, vale, assim, tanto pra gente, quanto para quando a gente faz leitura para outras pessoas também, né? Para os nossos consulentes, tá? Que é o quê? A qualquer custo, evite julgamentos. Evite julgamentos. Né? Ah, mas como que a gente faz isso numa leitura para a gente mesmo? Como que a gente vai ter julgamento numa leitura que eu estou fazendo para mim mesma? Por exemplo, eu não estou me sentindo muito bem, eu resolvo fazer uma leitura de tarô para mim, para eu, né, entender esse sentimento, né, essa coisa que está me incomodando, que eu ainda não consegui descobrir direito o que é. E aí,
sai cartas assim positivas. Sai o Sol, né? Sai a Imperatriz, sai a carta do louco, né? Sai um mago, por exemplo, né? Aí o julgamento em relação a gente, qual é? Ah, tarô errou. Isso aí não é pra mim. De jeito nenhum. Tô aqui desmotivada, sem, sabe? Sem ânimo, sem energia. Tô sentindo uma coisinha aqui ruim em mim, né? E aí o tarô, né? Eu peço pro tarô me mostrar, me dar uma luz aí do que tá acontecendo. E ele me dá todas essas cartas maravilhosas, gloriosas, né? Acho que não sou eu não, né? Então, esse é um tipo de julgamento em relação a nós mesmos, né? É quando a gente acha que sabe qual é a mensagem que o tarô vai dar pra gente, e aí quando acontece, e é o contrário também, viu gente, né? Quando, por exemplo, a gente acha que, nossa, vai sair uma carta ótima e sai uma carta mais ou menos, né? Ou sai uma carta que mostra pra gente exatamente ali, assim, toca na ferida, sabe? Aquele arcano que fala assim pra você, olha, não se iluda não, porque você tá achando que você tá abafando a boca do balão, mas não tá não. Mas não tá não, você tem outro desafio aí pela frente, né? Então, não relaxa, sabe? Não relaxa muito agora não. Aí você fala, não é possível. Eu tô aqui me achando, né? Tô aqui me achando a última do pacote e tal. E aí o tarô vem mostrar uma carta assim, meio mais ou menos pra mim, né? Então isso também é julgamento, tá? Então sempre que a gente for fazer a leitura, gente, ficar o máximo possível. Claro que totalmente a gente não consegue, né? A gente vai ter aquele, sabe? Aquela pontadinha ali no começo, né? Tipo, será que é isso mesmo? Mas a hora que a gente percebe isso daí, limpa isso da cabeça, né? Como? Uma coisa, gente, que assim, eu uso bastante pra mim, né? Principalmente quando eu vou fazer leitura pra mim mesma, que aí eu, assim, esse julgamento, né? Essa vozinha, ela vem, né? Ela vem mesmo. Fazer o quê? A gente tem que aprender a lidar com ela, né? O que eu faço? Eu faço assim, tá bom. E se essa leitura que eu fiz agora pra mim aqui fosse para uma outra pessoa? Melhor ainda, para uma pessoa totalmente desconhecida. Um consulente que de repente, né, me procurou porque teve indicação de alguém e tal, me procurou para fazer uma leitura para ele. Como que ia ser? Como que eu faria a leitura desse arcano para essa pessoa desconhecida, né? Isso ajuda muito, gente. Muito. Parece uma loucura, mas ajuda pra caramba a gente a expandir a nossa mente. Porque justamente o tarô, ele fala pra gente, né, de questões que estão inconscientes, nossa. Só que a gente tem esses bloqueios, né? A gente tem, né, essa questão do julgamento, que a gente acha que só o que está na nossa consciência é o que está valendo. Mas não, o tarô ele tá trazendo justamente a parte oculta. Ele está trazendo aquilo que está escondido na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? E aí assim, se você já cria aquela barreira ali de início, a gente não consegue fazer esse trabalho de aprofundar a mensagem do tarô na nossa vida, para que a gente faça a nossa transformação pessoal, né? Que essa é a grande mágica do tarô, né? Como que a gente consegue fazer esse trabalho de transformação, de desenvolvimento pessoal com o tarô? É desse jeito, só que tem jeitinhos, né? Não é uma coisa assim, do dia para a noite, nossa, aconteceu. Não, né? A gente tem um caminho de preparo, né? E para mim, gente, essa forma de, assim, imaginar que eu tô fazendo a leitura para outra pessoa funciona muito. E sabe o que é melhor? Gravar. Grava um áudio de você fazendo a leitura daquela carta como se fosse para outra pessoa. Grava o que vier ali para você. Olha, esse arcano é isso, aquilo.
significa que você tal coisa, e vai andando com aquela mensagem ali, grava e ouça só no dia seguinte. Façam essa experiência. Isso ajuda muito a gente trabalhar a questão do julgamento dentro da gente, tá? Uma outra coisa que também está dentro desse tema, né, de evitar o julgamento, é o que, gente? Quando a gente vai fazer consulta para os nossos consulentes também, né? Às vezes a pessoa, ela traz uma questão e a gente observa ali uma situação que está um pouco complicada realmente, uma situação que requer, assim, uma certa atenção, né, do nosso consulente para aquela situação, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não tem nada a ver com a vida da outra pessoa, né? Se o que a outra pessoa fez está certo, está errado, enfim, o tarô ele sempre vai direcionar, né, as pessoas, a gente, para o caminho melhor, para o caminho mais fácil, para aquilo que já está fluindo na sua energia, né? Quando sai alguma mensagem um pouco mais negativa, né, que tem muita gente inclusive que tem medo, né, das mensagens negativas do tarô, mas a mensagem mais negativa, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a gente está passando por um momento mais difícil, né, e esse momento mais difícil acabou gerando essa energia e como consequência o tarô mostra aquela leitura ali um pouco mais negativa, mas que serve para nós de alerta, de assim, bom, como que eu posso trabalhar em mim agora para eu poder melhorar isso aqui? Como que eu vou fazer essa transformação em mim para eu poder mudar, né, o rumo dessa história que o tarô está mostrando para mim, tá? E aí quando isso é em relação ao nosso consulente, é mais importante ainda que a gente se respeite, né? Que a gente tenha essa sensibilidade, né, de realmente não fazer julgamentos, né? Porque o julgamento ele não vai trazer nada de bom, né, para ninguém, e ele não vai ajudar o seu consulente a se esclarecer melhor da questão que ele precisa, né? Na verdade, o julgamento ele só traz mais peso e mais cobrança para a gente, né? Então, evitar o julgamento a qualquer preço, tá, gente? Né? Lógico que quando é em relação a gente trabalha de um jeito. Quando é em relação ao nosso consulente, a gente tem que ter essa atenção, né? Esse cuidado e essa sensibilidade, porque as mensagens que o tarô está passando ali para aquela pessoa são importantes naquele momento para ela, né? Então a gente tem que fazer da mensagem do tarô o personagem principal naquele momento e não o que eu penso, né? Não o meu julgamento a respeito do que a pessoa está trazendo, né? Porque a gente também não sabe qual é o nível de sofrimento que a pessoa está passando, a gente não sabe nada, né? Então, o melhor é resguardar os nossos julgamentos, guardar para a gente mesmo e deixar que o próprio tarô mostre para a pessoa qual é o melhor caminho que ela deve tomar a partir daquela situação, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe dicas que realmente, assim, eu coloco em prática, né? Eu uso bastante desde que eu aprendi. Eu fui testando várias coisas, mas eu acho que essas são dicas de ouro para quem quer ter uma leitura mais clara, tá? Então, para a gente finalizar, eu vou fazer um breve resumo para relembrar o que a gente viu aqui. Então, 5 dicas para uma leitura mais clara. Como você deve formular a sua pergunta ao tarô, colocando você como protagonista, sempre colocando o consulente como protagonista, porque assim você extrai mensagens que podem ser utilizadas, que você pode trazer transformação para a sua vida. Como realizar uma leitura sem pergunta? Eu falei sobre a história em quadrinhos, né? A leitura das 3 cartas, que para mim funciona bastante. Tá? O tarólogo comanda a leitura. Gente, sempre o tarólogo vai comandar a leitura. Sempre. Tá? Então você determina como que vai acontecer, quanto tempo, né? Qual vai ser o direcionamento. Ok? Estabeleça convenções prévias. Além de escolher a metodologia de leitura, né? O método de leitura que você vai usar,
né? Você pode estabelecer algumas outras convenções que são interessantes para que a sua leitura fique mais objetiva e mais clara, tá? Crie um ritual rápido de concentração, não precisa ser um ritual muito longo, né? Porque às vezes você coloca tanto ingrediente no ritual que você desiste de fazer a leitura de tarô porque o ritual é muito longo. Então, rituais também simples, rápidos, objetivos e que te ajudem, né, a se concentrar, a se conectar com o tarô naquele momento, ok? E a dica extra, evite qualquer tipo de julgamento, seja em relação a você mesmo, que muitas vezes a gente nem percebe que a gente faz julgamento com a gente, mas a gente faz, né? Então é legal a gente ter, né, uma atenção para isso, a gente estar presente, tá, para essa situação, e evite também o julgamento em relação ao seu consulente, né? O julgamento não vai trazer nada de bom para ninguém. Então vamos deixar que o tarô converse com o consulente e leve a mensagem que ele precisa escutar, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me comentem aqui para mim, né? Se vocês gostaram, se vocês já conheciam algumas dessas dicas, né? Algumas dessas técnicas. O que vocês fazem também é legal, né? O que você faz para se concentrar? Qual é o seu ritual de concentração? Conta pra mim, gente, que eu fico curiosa. Quem sabe, né? A gente vai descobrindo maneiras diferentes e vai se aprimorando também. Tá bom? Muito obrigada. Se você não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreva, ativa aqui o sininho das notificações para você poder receber as novas publicações e já deixa o seu joinha para o YouTube poder enviar esse vídeo para mais pessoas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!